Fala pessoal, hoje o assunto é povos da antiguidade nas Américas, na África e no Oriente Médio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como depois do surgimento da escrita, algumas sociedades humanas se organizaram em locais diferentes do planeta. Você vai ver que existem algumas semelhanças que é importante a gente estar atento. Um traço muito comum nessas primeiras sociedades foi a escrita pictográfica. O nome é estranho, mas é fácil de entender. Em geral, essas sociedades faziam pequenos desenhos que tinham uma relação com aquilo que estava querendo ser retratado. É diferente do nosso alfabeto, onde o A está relacionado à abertura da boca, né, as sílabas, é diferente. Um pequeno desenho que tinha uma relação com algo que se queria retratar. Vamos ver aqui juntos alguns exemplos. Primeiro, eu gostaria de destacar os sumérios, lá na região da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, ou seja, lá no Oriente Médio, tá? E o desenvolvimento da escrita cuneiforme. Essa escrita ela era feita no barro e ela se tornou tão complexa que naquela área, inclusive, se desenvolveu complexos códigos legais e de costumes registrados no barro. Muito conhecido é o Código de Hammurabi, que foi feito pelos babilônios naquela região. É uma enorme pedra com uma série de regras sobre o que se podia fazer, o que não se podia fazer, todas registradas dessa forma, em pequenos desenhos. Mais tarde, no norte da África, na região da Núbia, os egípcios geraram essa escrita que a gente chama de hieroglífica, que está registrada aqui nessa bonita ilustração. Repara como existem referências à maneira de se vestir, à maneira de algumas atividades, né, alguns objetos. Dessa forma que os historiadores conseguem contar para a gente como é que viveram os egípcios em diferentes etapas da antiguidade. Vou destacar aqui com vocês também os maias, aqui já não mais no Oriente Médio nem no norte da África, mas na América. Os maias desenvolveram uma escrita particular na cerâmica. Então repara, com diferentes suportes em diferentes materiais, esses povos da antiguidade começaram a gerar formas de escrita. Por que isso é tão importante? Você já parou para pensar como é que seria a sua vida se você não tivesse essa habilidade de ler ou escrever? É bastante impactante para a gente, né? O analfabetismo é um problema ainda hoje em dia no nosso país, infelizmente, e para a gente, depois que aprende, a gente naturaliza. Mas para a humanidade, o advento da escrita, o surgimento da escrita, foi uma conquista muito importante. A escrita melhorou, por exemplo, as formas de contagem e a administração dos assuntos do governo ou da produção de alimentos. Olha como isso é importante. Isso ajudou no comércio. Então, o surgimento da escrita, ele é um marco realmente relevante para a gente que estuda história. Tanto que tudo vem antes, a gente chama de pré-história, né? E aqui a gente já está falando de povos que desenvolveram uma forma de registrar sua experiência e até mesmo sua história. A gente vai destacar aqui também alguns dos chamados povos ameríndios. Esses povos ameríndios, olha o nome, a América já vem aqui no nome, né? E essas sociedades que existiam aqui na América antes da chegada dos europeus. Então, repara, a gente está falando de antiguidade, mas aqui nem todos esses povos ameríndios vão estar juntinho naquela antiguidade europeia. Mas o nosso referencial aqui é o que existia nesse continente antes da chegada do homem europeu. Muitas vezes em história, a gente acaba vendo a história, vendo a sucessão dos acontecimentos só do ponto de vista de quem colonizou ou quem ganhou as guerras, né? Pois é, a gente tem que correr desse risco. Então aqui eu vou destacar para vocês algumas sociedades que já existiam aqui antes dos europeus e que já tinham desenvolvido uma série de técnicas e escritas interessantes. Vamos falar um pouquinho mais delas. Por exemplo, os Incas. Os Incas foram um importante império que se desenvolveu na região da Cordilheira dos Andes, que realizava comércio, que desenvolveu formas de arquitetura muito interessantes. Você já ouviu falar em Machu Picchu? Dá uma procurada depois na internet, você vai ver. Hoje é um sítio de patrimônio, é um local turístico, mas na verdade, olha a complexidade daquelas construções. Os Incas, eles sabiam produzir a agricultura em região de declive, ou seja, em morro, eles faziam uma espécie de uma escadinha, onde eles conseguiam aumentar a produção, que contribuiu para o aumento da população do Império Inca.
O Império Inca também foi bastante poderoso por conta do comércio. Tudo isso se desenvolveu muito antes da chegada do homem europeu. Outra civilização que se destacou também, anterior aos europeus, na América, foram os maias. Os maias já ficam na região da América Central ali e no sul do México, num local chamado Península do Yucatán. Os maias têm uma história muito interessante a respeito deles, eles tinham um calendário próprio e eles têm um grande mistério, a gente não sabe como os maias desapareceram. O que a gente sabe é que eles desenvolveram uma civilização bastante complexa, que, entre outras coisas, por exemplo, teve um grande desenvolvimento matemático. Eles desenvolveram um sistema de contagem que incluía, por exemplo, o zero. O zero que a gente usa o tempo todo nas continhas que a gente faz em matemática, no nosso dia a dia, ele foi uma grande contribuição da cultura dos maias. Também existiram os astecas. Os astecas, também na região do atual México, só que mais para o norte, onde hoje fica a cidade do México, foi um importante império e que teve cidades muito populosas, que também descobriram técnicas fascinantes, por exemplo, as tinampas. As tinampas eram fazendas aquáticas. Eles conseguiam aproveitar águas dos lagos para aumentar a produção de alimentos. Olha que interessante. E às vezes a gente não leva isso em consideração quando a gente diz que os europeus descobriram a América. Para falar um pouco dos povos mais próximos do Brasil, eu destaco aqui os tupis guaranis, mas também poderíamos falar dos indígenas de língua G, certo? Que eram esses povos que ocupavam esse território que os portugueses já terminaram conquistando. Eles têm algumas características muito interessantes, né? Por exemplo, eles tinham vida comunitária, que era completamente diferente do português, né? Que era muito cuidadoso com o que era seu, com o que não era de outra pessoa. Eles tinham uma vida comunitária e eles não desenvolveram escrita, o que não quer dizer que eles não tenham história. A história dos povos indígenas brasileiros, vamos dizer assim, eles são contados pela oralidade. Isso se passa de geração em geração, através dos mitos, daquilo que aquela comunidade entende como relevante. Então agora, para a gente recapitular um pouco do que a gente falou, eu queria que vocês prestassem atenção no desenvolvimento da escrita em vários locais do mundo, né? A gente falou da Ásia, da região do Oriente Médio, com os sumérios, e comentei também dos babilônios. Falamos dos egípcios no norte da África, um importante berço da civilização humana, né? Os maias na América, e falamos também dos povos ameríndios que se desenvolveram antes da chegada do homem europeu. Veja, várias dessas civilizações, elas acabaram sucumbindo, caindo no domínio de outras. Mas isso não significa dizer que a gente não precise conhecer essa diversidade. Esse é um dos objetivos do estudo da história, fazer contar as histórias que às vezes acabam esquecidas. É isso, gente. Valeu! Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Charlie e a aula de hoje é sobre língua e linguagem. Vamos começar falando da noção de língua. A língua é um sistema organizado, ou seja, quando você ouvir essa palavra, quando alguém falar para você que a gente vai aprender algo sobre uma língua, a gente está falando de um complexo muito bem organizado, tal como é a língua portuguesa. Pense você que a gente utiliza diariamente um código verbal para se comunicar. Esse código tem um conjunto de regras próprias. Por isso que a gente chama esse sistema de um sistema organizado. Você não vai criar uma frase do tipo cadeira, bola, chão, socorro. Essas palavras não combinam, essas palavras juntas não transmitem uma mensagem comunicativa. A propriedade da língua é ser esse sistema bastante complexo que gira em torno de algumas regras bem específicas. A língua também é aquilo que a gente chama de idioma. A gente fala o português, outros países falam outras línguas e essas línguas contam com sistemas próprios. Se você for dar uma olhadinha, por exemplo, na língua inglesa, você vai perceber que o adjetivo vem antes do substantivo em algumas regras. E aí você diz, isso é uma regra do inglês. O português tem as suas regras e é isso que torna a nossa língua tão própria, tão complexa. Língua também é
aquilo que gira em torno de regras tão específicas que dão um certo tipo de medo em alguns alunos. Sabe por quê? A famosa gramática. A gramática, essa sim, às vezes nos assusta. Sabe por quê? Porque ela tem a obrigação de contar com todo o conjunto de regras que rege o funcionamento de uma língua. Para isso, é muito importante que a gente domine tanto um bom vocabulário, quanto consiga compreender quais são os mecanismos que permitem que a nossa comunicação ocorra do modo mais pleno possível. Então a gente vai aprendendo, por exemplo, que existem tipos de substantivo, tipos de adjetivos, tipos de verbos. Isso tudo gera no início para a gente uma grande confusão. Mas não vamos esquecer o foco, que é o quê? Compreender o sistema geral dessa língua. Então pense comigo, a gente utiliza um código verbal para se comunicar. Esse código verbal pode ser manifesto de forma escrita, de forma oral. A gente utiliza também todo o mecanismo que a língua nos oferece para garantir uma comunicação plena, que é o que a gente chama de gramática, essas regrinhas que a gente vai aprender pouco a pouco ao longo da vida. No caso do Brasil, a nossa língua oficial é a língua portuguesa. Existe todo um histórico por trás disso, né? Nós somos um país colonizado por Portugal. Portugal traz para a gente essa língua original do latim, de uma variação do latim. É bacana compreender um pouco a história do nosso idioma e a história das línguas, que a gente compreende que a língua envolve dimensões históricas, sociais, culturais, histórias de disputa também, né? Não por acaso a língua portuguesa vem de uma variação do latim, que aos poucos vai ganhando uma propriedade, uma particularidade tão especial que se transforma no que a gente chama hoje de língua portuguesa. E olha só que barato, a língua portuguesa falada aqui no Brasil, ela tem muitas diferenças em relação à língua falada em Portugal. Por mais que tenha ocorrido em 2009 aquilo que a gente chama de um acordo ortográfico que unificou a ortografia dos países que falam a língua portuguesa, é importante que a gente perceba que a maneira que a gente fala essa língua ela é muito própria, ela é muito particular, a ponto de alguns autores falarem no português brasileiro, que é real. Esse tom, essa melodia, são essas propriedades que a gente construiu ao longo da história do nosso país que dão à língua portuguesa esse lugar tão especial no campo de línguas lusófonas. O Brasil também tem uma segunda língua oficial, que é a Libras, é a língua brasileira de sinais. Alguns chamam de linguagem, mas é uma língua, ela também tem um sistema organizado. Não vai pensar que utilizar a Libras é só aprender algumas letrinhas e seguir em frente, não. Não, ela é uma língua, ela também tem a sua complexidade, ela também tem a sua gramática própria, ela também é regida por determinados mecanismos que tornam a Libras tão especial quanto a língua portuguesa. Não por acaso que as duas são consideradas línguas oficiais da República Federativa do Brasil. Então, fica claro para você, a nossa língua oficial é a língua portuguesa, ela é regida por um sistema de regras. Mas a gente fala só com o código verbal? Não, né? O ser humano tem diversas maneiras de se comunicar e é por isso que a linguagem, que é o segundo tópico dessa aula, é um sistema tão interessante de ser compreendido. Olha só, com certeza você vai saber do que é que eu estou falando aqui. A gente se comunica diariamente por meio de imagens, sons, gestos, outros mecanismos que não só a palavra. Já imaginou se no meio de um caminho que a gente estivesse fazendo na estrada, andando de carro, a gente se deparasse com uma placa como essa, né? Cuidado, estamos em obras. Perceba, a gente tem um código verbal escrito, tenho aqui algumas palavras, se eu domino essa língua, eu compreendo que mensagem esse texto transmite para mim e essa mensagem ela vem acompanhada de uma imagem. Bom, as pessoas que estão dirigindo, estão numa estrada, se elas se deparassem com uma placa com muitas informações textuais, gente, essa placa ia gerar um pouco de dificuldade de comunicação, as pessoas nem iam conseguir ler e o objetivo principal da língua e da linguagem, que é comunicar, transmitir uma mensagem, ia ser prejudicado. Então a gente precisa de mecanismos outros que não só a palavra, a gente precisa da imagem, a gente precisa do recurso visual. Quando a gente faz uma comunicação hoje digital, por meio de um suporte eletrônico, a gente está utilizando não só um texto. Hoje, uma imagem como essa significa muito mais do que uma mensagem textual muito longa. Então, eu preciso também dominar outros códigos, que não só o código escrito, que não só o código oral. E aí eu vou para o segundo tópico da nossa aula, que é a linguagem. Linguagem, quando alguém falar isso para você, a gente está falando de comunicação, expressão de algum tipo de ideia. Quando eu me comunico com alguém, eu estou me comunicando por meio de uma linguagem, não só a linguagem textual. A roupa que eu visto transmite uma linguagem. Sabia que quando você entra num espaço, a sua expressão fisionômica, a maneira com que você se comunica com o outro, seja por meio de um gesto, seja por meio da roupa que você veste, seja por meio de um sorriso de canto de boca, uma maneira que você ajusta o seu óculos,
Tudo isso comunica algo. E é isso que torna a linguagem humana tão especial, porque a gente não fica só tendo que decifrar o que o outro vai falar. A gente também tem que entender como o outro se mostra pra gente. E a maneira de se expressar é aquilo que a gente chama de uma forma de comunicação. Eu tenho, por exemplo, a comunicação sonora. Se você ouve um barulho, por exemplo, que sinaliza para você que está chovendo, alguém não precisa dizer para você, ei, está chovendo. Se você sente o cheiro de terra molhada, essa sensação que você tem, que o olfato permite a você, também comunica algo, comunica que está chovendo. Você não precisa da palavra, você não precisa nem ser alfabetizado para compreender esse código. A linguagem é feita de múltiplas possibilidades de comunicação. Por isso que a gente chama a linguagem de um mecanismo de transmissão. Um mecanismo de transmissão de informações. Então, quando você, por exemplo, vai ao teatro, você domina um código, né? Você não pode usar o celular, você tem que permanecer sentado, dentro de um ambiente silencioso, você tem que ter uma conduta, uma postura que faz parte de um contexto. E a língua está sempre voltada para um contexto. Isso é super importante, eu vou voltar a falar disso daqui a pouco. Verbal, por quê? Porque uma das principais formas de linguagem, uma das principais formas de comunicação que o ser humano utiliza é a linguagem verbal. Quando falarem para você que você está utilizando, que você precisa utilizar a linguagem verbal, a gente está falando da linguagem com as palavras, aí não tem para onde correr. Que pode ser essa linguagem que a gente utiliza oralmente e também é a linguagem que a gente utiliza de forma escrita. Abra um jornal, acesse um site, pegue uma revista e você vai perceber que num suporte como esse existem diversos textos. Você vai encontrar, por exemplo, um anúncio. Um anúncio tem imagens e tem textos. Você pode não dominar a língua daquele anúncio. Vamos imaginar que você não fale francês e você está lendo um jornal em francês. Você pode não dominar aquela língua, mas aquelas imagens vão te ajudar a compreender o significado daquele texto. A disposição daquelas informações numa folha de jornal, numa folha de revista, numa página de internet, apresenta para você possibilidades de compreensão. Por isso que a linguagem ela vai além do código textual, porque ela permite que você domine outras formas. Perceba que se você vê uma cor muito forte num anúncio, você já percebe que aquilo ali é um realce, aquilo ali chama a atenção para uma mensagem que o anunciante quer passar para você. Não vamos esquecer nunca que é comunicação, é mensagem, é informação. Quem usa a linguagem quer se comunicar, quer dizer algo. A outra forma de linguagem muito comum que a gente utiliza é a não verbal, que é a que não utiliza a palavra. E aí são alguns exemplos como os sons, as imagens, as cores, todas aquelas linguagens que não utilizam a palavra, a gente chama de não verbal. Então imagine que você está num ambiente e alguém faz assim para você. Existe um código cultural que faz com que você compreenda que isso aqui é um sinal de confirmação, um sinal de positivo, um sinal de que alguém está sinalizando para você só mesmo um aceno. Às vezes alguém responde a um aceno para você assim, assim. Você não precisa falar para se comunicar. Então existem gestos. Os gestos dizem muito, às vezes mais até do que as palavras. Percebe que às vezes a gente está se comunicando com alguém diz, nossa, você está falando isso, mas parece que você não está querendo dizer. É porque a linguagem ela vai além da capacidade humana. Às vezes ela nos mostra que a gente está transmitindo uma mensagem que nem queria transmitir, mas que a linguagem, por essa força, essa capacidade, essa necessidade de transmitir a informação, ela vai além muitas vezes do nosso controle, do nosso limite. A gente também fala em linguagem mista. O que é isso? A linguagem mista é esse conjunto, é esse encontro da linguagem verbal com a não verbal. Então, você percebe, por exemplo, no anúncio, você percebe nessa placa, no Cuidado Estamos em Obras, aqui eu tenho texto e eu tenho imagem. Me comunico de duas formas, então a gente chama essa linguagem que propõe essa mistura, essa conexão de linguagem mista. Uma outra linguagem que os autores já estão começando a colocar em questão hoje é a linguagem digital, que é toda essa linguagem que utiliza o código, que precisa de um código tecnológico digital para ser transmitida, tal como esse tipo de linguagem que a gente utiliza em conversas, em comunicações, que depende de um suporte tecnológico. Sabe o que eu quero falar para você? Que não adianta a gente saber o que é língua e saber o que é linguagem se a gente não entender que a língua só existe por meio de gêneros textuais. Então, eu quero te dar uma dica. Sempre que você for pegar um texto, sempre que você for tentar decifrar a comunicação, lembra sempre, língua, linguagem, comunicação só existem dentro de uma situação comunicativa. Então você sabe, por exemplo, que quando você for a uma festa muito formal, você não vai poder utilizar alguns recursos de linguagem, tal como as gírias, tais como uma comunicação tanto mais informal, até numa roupa, né? Há quem diga que a linguagem, que a língua é como se fosse a roupa que a gente veste. Em cada situação que a gente vivencia, a gente precisa utilizar
a linguagem, a língua adequada. Então, pensa comigo, a partir de agora, quando você ouvir falar em linguagem, é toda e qualquer forma de comunicação. Tudo que comunica é linguagem. Tanto é que existem as linguagens artísticas que comunicam de diferentes maneiras, por meio da música, da pintura, do teatro, da dança. Tudo isso é linguagem, tudo isso comunica. E sempre que eu falar de língua, aí eu já estou falando de um sistema muito mais regrado, muito mais complexo, muito mais conceitual dentro de uma proposta estabelecida. Quase sempre, muitas vezes, por meio de um sistema de regras chamado de gramática. Então é isso. Na aula de hoje a gente aprendeu a diferença entre língua e linguagem, ok? Muito obrigado. Oi pessoal, olho no título dessa aula, A Conquista da América, Conflitos, Dominação e Conciliação. Aliás, eu já vou começar dando uma atenção maior para esse título. Olha o que a gente está falando aqui, a gente está falando da conquista, aí não é descoberta, não é uma simples chegada do europeu, a gente está falando de um processo que envolve uma violência, ou seja, um conflito, né? Uma dominação e, como a gente vai conversar aqui também, em alguns momentos, conciliação. Um acordo ainda que seja entre partes desiguais. É muito importante a gente tratar desse assunto porque o tema da conquista ele serve muitas vezes como propaganda nos países que fizeram esse domínio dos novos continentes, né? Da África, da América. Sempre é muito representada a figura do conquistador. Inclusive, a gente tomou o cuidado de trazer aqui para vocês essa imagem, ela não está aqui à toa, é uma das muitas provas, um dos muitos documentos históricos reproduzidos da imagem dessa figura do homem europeu como conquistador, ou seja, ele chega na nova terra, ele finca a bandeira, observa a imagem, todo o gestual das pessoas envolvidas. No caso aqui, ele tem a companhia de um religioso, porque como a gente vai ver, a conquista da América teve uma participação importante da Igreja Católica também, e essa propaganda toda, ela foi muito comum, especialmente nesses países que fizeram a conquista da América. O que a gente tem que prestar atenção? É evidente que, de um certo sentido, uma das versões da história, vamos dizer assim, esses conquistadores fizeram um grande feito, né? Já que houve as grandes navegações, e eles estavam ampliando o império lá português e espanhol na América. O problema é que isso tem um outro lado, também de violência, destruição e extermínio de outras culturas. Essa tensão, ela precisa ser objeto da observação da história. A gente vai falar disso um pouquinho ao longo desses pontos que eu separei para discutir com você. O primeiro ponto que eu separei para discutir com vocês foi justamente de um desses personagens que foi visto como conquistador, que foi Cristóvão Colombo. Vale a gente lembrar que no início da Idade Moderna, diversas regiões da Europa passaram por um processo de centralização do poder nas mãos do rei. Isso quer dizer o seguinte, surgiram novos estados-nação, novos países como Portugal, Espanha, mais tarde França, né? Esses reis que centralizaram o poder nos países europeus, eles tinham o apoio da burguesia e dos comerciantes, o financiamento desse grupo social. O que aconteceu no caso específico do Cristóvão Colombo? Ele tinha a intenção de fazer uma viagem e para isso ele buscou o financiamento da coroa espanhola, né? E ele obteve. Com três embarcações, enfrentou aí o Oceano Atlântico e tentava chegar a outra rota para as Índias, chegando a esse continente que depois veio a se chamar América. Muito bem, além do Cristóvão Colombo, um tempo mais tarde, outro conquistador, lembrando que a gente falou sobre esses conquistadores, foi Hernán Cortés, que fez uma expedição perto da região onde hoje é conhecida como México e teve o enfrentamento da Confederação Azteca. Os aztecas estavam divididos em uma espécie de confederação, uma organização política, e eles tiveram um encontro bastante inusitado com os espanhóis. Segundo os relatos, segundo os documentos históricos desse encontro, se esperava um grande enfrentamento, porque uma das principais cidades
dos astecas era Tenochtitlan, que era uma grande cidade. Só que chegando lá, quando foi a um encontro do imperador asteca, houve uma baixa de guarda. Os astecas, eles não resistiram, pelo menos num primeiro momento, a esse contato com o europeu. Por que que isso aconteceu? A principal explicação para essa saída estranha, né, foi que os astecas reconheceram naquela figura que veio montada a cavalo, que veio tão diferente deles, algo ligado à divindade. Então, isso que dentro da cultura asteca, uma das divindades era esperado o seu retorno. E aí, veja, eles viram o dominador, não sabiam, né? E fizeram esse encontro inusitado. Esse episódio desse encontro estranho, né, acabou gerando o fim da Confederação Asteca, né? A gente vai falar também do Império Inca, né? Essa formação que existia na América do Sul, perto da Cordilheira dos Andes, que também tinha uma complexa estrutura de poder e sociedade, que foi dominada pelos espanhóis. O que os espanhóis fizeram no caso do Império Inca? Eles acabaram se aproveitando de uma crise sucessória, já vou explicar o que é isso, na cidade de Cusco, no Peru, que era uma das principais cidades do Império Inca. Sucessão é quando você passa de um para outro, né? Ou seja, quando passava de um rei para outro rei, ou de um imperador para outro imperador, acontece uma sucessão. Teve um período na cidade de Cusco que não havia uma certeza sobre quem seria o próximo imperador Inca, e isso fez com que os espanhóis aproveitassem esse momento de transição de poder para atacar de forma mais eficiente. Outra coisa que os espanhóis fizeram também entra no que a gente falou sobre conciliação. O Império Inca ele ganhou muita força com o comércio. E às vezes alguns povos, digamos assim, próximos aos Incas, tinham dívidas com eles. O que os espanhóis fizeram? Eles aproveitaram desse contato com os inimigos do Império Inca para derrotar o Império Inca. Então foi feito também acordos. Por isso que a gente diz que a conquista da América teve implicada com ela também algum nível de conciliação, né? Ou seja, foi uma estratégia combinada de violência com acordos com esses povos ameríndios, como a gente chama, essas populações que já estavam estabelecidas antes. Eu queria destacar com vocês que esse processo de conquista da América, ele teve não só esse enfrentamento militar, esse conflito mais direto, como também outros tipos, outras faces de violência, que a gente vai comentar 3 aqui. A primeira delas era a destruição da produção de alimentos, uma coisa que os espanhóis faziam muito, ou seja, uma forma de atingir o inimigo era impedir que ele se alimentasse e que comerciasse. Isso era também uma forma de violência, embora aparentemente menos efetiva, né? Mas pensa numa guerra como é que isso faz diferença. Outro aspecto é que os espanhóis chegavam impondo a religião católica, representada aqui na imagem. Esses povos ameríndios, ou seja, que habitavam a América antes dos espanhóis, eles tinham outro tipo de religiosidade. E eles tinham que aderir de maneira forçada à religião católica, né? Uma terceira questão que alguns historiadores afirmam, embora outros discordem, é que houve um impacto nas doenças também. Muitos desses habitantes do continente americano teriam ficado doentes nesse contato com o colonizador europeu. Então veja que a violência da conquista, ela não é só aquela violência militar, ela se manifesta de outras formas. Uma coisa muito importante da gente destacar é que essas populações, embora tenham sofrido violência e tenham, digamos assim, perdido esse processo da colonização, já que os espanhóis e os portugueses vieram e ficaram e estabeleceram sua cultura, eles tentaram diversas formas de resistência. Isso é muito importante. A resistência não só no sentido de não aceitar a invasão, de resistir militarmente com a própria vida, mas também diversas formas de resistência cultural. Só para dar um exemplo, tem casos conhecidos na colonização espanhola que os indígenas eles iam lá na catequese dos católicos, faziam os ritos católicos, mas na verdade entre si eles estavam adorando as próprias divindades. Existem alguns registros nesse sentido. Fora que se a gente observar, em diversos dos países latino-americanos, com grande participação de população ameríndia, a cultura indígena, ela permanece até hoje e é uma forma de resistência, né? Formas de costume, de alimentação, de língua, que elas valem até o século XXI, você vê quanto tempo depois. Para finalizar a nossa reflexão sobre conquista da América,
eu queria que você refletisse sobre a participação também dos indígenas brasileiros, né? Ou seja, essas populações que existiam aqui nesse local que hoje a gente chama de Brasil, no momento da chegada dos portugueses. Eles passaram por todo esse processo que incluiu violência, os indígenas foram exterminados, escravizados e também certa conciliação, já que os portugueses também tentaram o escambo e depois algum tipo de comércio, também alguns acordos com algumas tribos indígenas. E qual é a importância dos indígenas atualmente para a formação da nossa população aqui no Brasil? Se você pesquisar um pouco, você vai ver que ela é enorme, tanto a participação quanto culturalmente. E a gente precisa, por meio da história, entender que o Brasil é uma formação bastante plural e que a gente precisa preservar essa diversidade. Um abraço, até uma próxima. Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender um dos recursos linguísticos mais interessantes que existem, que é a figura de linguagem, a possibilidade de você utilizar a linguagem figurada para expressar ideias, emoções, sentimentos. Essas figuras de linguagem ajudam muito a gente a construir um texto mais criativo, menos óbvio, mais voltado para uma comunicação interessante, que fuja das regras convencionais da língua. O barato da linguagem figurada é que você tem toda uma criatividade, toda uma liberdade de criação, mas você tem que pensar também em quem vai ler, porque o seu interlocutor, a pessoa que está do outro lado, talvez não tenha o mesmo domínio conceitual, o mesmo domínio de conteúdo das ideias que você está empregando para utilizar essas figuras de linguagem. Então é importante que você sempre pense na hora de escrever um texto com esses recursos, quem está do outro lado. A linguagem figurada é uma linguagem que a gente utiliza para reproduzir ideias por meio de construções visuais, construções mentais que a gente estabelece, seja para marcar uma comparação, seja para reforçar uma ideia, seja para transmitir algum tipo de pensamento que não se contenta apenas com a formalidade da língua. Existem duas modalidades que é importante a gente aprender para compreender por que a gente chama essa linguagem de linguagem figurada. Essas duas modalidades são a conotação e a denotação. A conotação é o uso da linguagem de uma forma mais artística, mais literária. Quando você diz, por exemplo, não só em situações artísticas, mas em situações corriqueiras, coloquiais do seu cotidiano. Se você se refere a um espaço e diz que o lugar está um forno, ou seja, você diz que o lugar está muito quente e para isso você utiliza uma construção figurada. Dizer que um lugar é um forno é associar o lugar a uma ideia de uma temperatura muito elevada. Esse é um uso conotativo da linguagem, ou seja, a linguagem foi utilizada de forma figurada. Você criou uma imagem mental, uma visualização nova desse texto, dessa frase, que pode ser interpretada pela outra pessoa a partir dessa imagem criada. A conotação é a base da linguagem literária. Ela está presente nos poemas, nas crônicas, nos contos, porque os autores têm essa liberdade, eles têm essa licença poética para usar esse recurso expressivo de modo intenso, que é a base de um texto literário, né? A brincadeira com as palavras, o uso e o rearranjo de palavras e de vocabulários. A outra modalidade é a denotação, que é o uso da palavra em seu sentido literal. Literal que eu estou falando, de fato, é ao pé da letra, ou seja, não confundir literal com literário. O literário está mais voltado para a expressividade artística de um texto. E o literal é o texto, o uso do texto, é o uso da palavra tal como ele é de fato. Se você disser, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do forno, eu estava me referindo a forno numa associação com uma temperatura elevada. Mas se eu digo, por exemplo, que na cozinha há um forno, eu estou me referindo de fato ao objeto, estou usando a palavra em seu sentido original. Então, esse é o uso que a gente chama de uso denotativo. Então, denotação, sentido literal, óbvio, realista. Conotação, sentido figurado, literário, artístico, que a gente utiliza, como eu acabei de mostrar para vocês, não só em textos ficcionais, não só em textos literários. Existem muitas figuras de linguagem, hoje a gente vai conhecer as mais importantes, aquelas que são mais utilizadas em poemas, em textos publicitários, em textos literários, que usam e abusam desses recursos.
A mãe das figuras de linguagem, se a gente for brincar dessa forma, é a metáfora. Você já deve ter ouvido falar essa palavra em diversos contextos, porque a metáfora está presente em muitos textos e em muitas modalidades de linguagem, especialmente pela capacidade que ela tem de estabelecer comparações. Só que a comparação que é criada por meio de uma metáfora, ela não é marcada pelo uso de conjunções ou elementos linguísticos que sinalizam essa comparação. Por exemplo, você não vai dizer, você é tão bonita como uma flor. Dessa forma, você está fazendo de fato apenas uma comparação, porque você está utilizando marcadores linguísticos para sinalizar essa comparação. Quando você usa tão quanto, são marcadores de uma comparação. A metáfora parte para a afirmação direta, associando o objeto comparado com a imagem mental que é criada, com a visualização, com o sentido figurado. Quando você diz, por exemplo, você é uma flor, você está se referindo a alguém associando essa pessoa a uma flor, estabelecendo uma comparação. A metáfora é a base de muitas das figuras de linguagem porque ela estabelece essa associação imagética entre o significado real e o significado literário, entre o conotativo e o denotativo. Vamos colocar como palavra-chave, então, da metáfora a comparação. Isso é importante porque a metáfora está presente em muitos poemas, está presente em muitos textos, até em textos que aparentemente não têm a obrigação de ser tão expressivo como, por exemplo, um texto jornalístico, tal como a notícia, tal como a reportagem, que podem utilizar recursos da linguagem figurada, por exemplo, em uma manchete, em um título de um texto. E aí você se depara muitas vezes com esse texto, se você não tiver um domínio, um repertório linguístico, você pode pensar, nossa, peraí, por que esse título foi construído dessa forma? Geralmente, quando acontece um fato muito relevante para a sociedade, para a nação, para o mundo, os jornalistas começam a usar e abusar também da criatividade para criar títulos expressivos. Títulos esses que muitas vezes vão ser baseados nos recursos oferecidos pelas figuras de linguagem. Imagine, por exemplo, quando a seleção brasileira perde um jogo, pode ser criada uma metáfora em cima disso, em cima de uma possibilidade de você associar aquela derrota a uma imagem mental. Então, a metáfora, a base de todas, a comparação. Uma outra figura de linguagem muito interessante que a gente costuma utilizar é o eufemismo. Guarda a palavra-chave que se refere à figura de linguagem. Nesse caso, eu marco para você a palavra suavização. Tal como eu marquei a comparação para a metáfora, o eufemismo é marcado por uma suavização. De quê? É quando você quer dizer algo e muitas vezes você quer tornar esse significado um pouco mais leve, um pouco mais ameno, um pouco mais suave. Imagine você, por exemplo, que você vai construir uma frase para falar sobre um vereador da cidade e você diz, fulano de tal faltou com a verdade. Essa expressão faltou com a verdade é uma maneira suave, uma maneira amena, sutil de dizer que o vereador mentiu. Mas caso você não queira afirmar com todas as letras isso, você utiliza desse recurso expressivo, que é o eufemismo, para suavizar. É muito comum a utilização do eufemismo para se referir à morte, que é uma notícia, uma informação delicada. Então alguns dizem, fulano de tal partiu dessa vida para uma melhor. É uma maneira de não afirmar com todas as letras, por exemplo, que houve um falecimento. Então você tenta suavizar. Logo, o eufemismo é comumente utilizado para transmissão de informações relativamente negativas, que necessitam de um rearranjo, de uma estratégia linguística para que essa informação seja transmitida. Outra figura muito comum é a hipérbole. Esse nome forte, vamos guardar a palavra-chave relacionada a essa figura, que é o exagero. A gente adora exagerar na hora de expressar os nossos sentimentos, as nossas ideias e as nossas emoções. É quando, por exemplo, a gente diz que esperou a vida inteira na fila para comprar um ingresso, ou andei a cidade toda atrás do produto que eu queria. Ninguém vai andar a cidade inteira, ninguém vai passar a vida inteira em uma fila, mas esses recursos ajudam a gente a construir a ênfase daquele enunciado que está sendo dito. Então, a chave da hipérbole é o exagero. Muito comum em poemas, muito comum em declarações de amor, eu daria minha vida por você, faria de tudo por você, ou seja, nesses textos mais românticos, nesses textos que querem expressar sentimentos em sua dimensão muito alta, muito forte, muito enfática, é muito comum a utilização da hipérbole, desse exagero linguístico. Nós temos também outras figuras, tal como a antítese. O que é que a antítese estabelece? A antítese estabelece uma relação entre os opostos. A poesia curte muito a utilização da antítese para provocar essa associação de elementos opostos que cruzam sensações e nos provocam ideias e sentimentos variados. Quando eu digo, por exemplo, que ao seu lado transito entre o céu e o inferno, ou seja,
Num verso como esse, eu estabeleço a relação entre duas ideias opostas, uma ideia positiva e uma ideia negativa, e esse cruzamento é um recurso expressivo que provoca emoções no interlocutor. É muito comum utilizar a antítese exatamente com esse propósito, não só na poesia. Você pode utilizar também numa linguagem publicitária, num texto jornalístico também, provocar essas associações entre opostos é um recurso expressivo muito interessante para o seu texto. Uma outra figura de linguagem comum é a personificação, que a gente usa o tempo inteiro, sabe como? Quando a gente dá vida a um objeto que não tem vida. Como assim? Eu pego, por exemplo, uma situação na qual eu estou narrando um encontro entre duas pessoas e digo que as paredes testemunharam aquele encontro. Bom, as paredes estão ali estáticas, elas são objetos inanimados, mas a gente atribui a esse objeto uma característica racional, atribui a um elemento que não tem vida uma característica de um ser vivente. Quando eu digo, por exemplo, que há uma propriedade específica em um objeto que não pode ser vivificado, que não pode receber vida, eu estou personificando esse objeto. Quando eu falo em personificação, lembra de pessoa, ou seja, transformar num elemento racional aquilo que não é racional. É um recurso expressivo interessante em histórias imaginárias, em onde objetos falam com personagens, onde elementos da natureza conversam com os personagens. Isso pode acontecer e é interessante você usar também dentro de uma construção textual literária. Pode enriquecer o seu texto. Outra figura de linguagem utilizada é a metonímia. Esse nome um tanto estranho, vamos guardar a palavra-chave desse nome então, que é a substituição. É quando você usa um elemento no lugar de outro. Quer ver uma metonímia bem comum? Quando você está lendo a obra de um escritor e ao invés de dizer o nome da obra, você diz o nome do escritor. Você diz, por exemplo, estou lendo Carlos Drummond de Andrade. Você não está lendo a pessoa Carlos Drummond de Andrade, você está lendo um texto, uma obra produzida por aquele escritor. Nesse caso, você propôs uma substituição de um termo por outro. Um recurso expressivo que ganha o nome de metonímia. Pense nisso na hora que você estiver escrevendo, porque às vezes a gente usa a metonímia não só quando escreve, usa na oralidade também. Quando você diz, por exemplo, que bebeu um copo de água. Na verdade, você bebeu o conteúdo da água, mas é tão natural a gente falar isso, é tão natural usar a metonímia, que a gente nem percebe que está utilizando. Só que agora, com essas palavras-chave, com essa identificação, você vai conseguir reconhecer na comunicação usual, na comunicação cotidiana e nos textos que você escreve, o uso dessas figuras de linguagem, ok? Então vamos guardar essas palavras-chave: comparação para metáfora, suavização para o eufemismo, exagero para a hipérbole, opostos para a antítese, sentidos racionais para personificação e substituição para metonímia. E lembrar que existem outras figuras de linguagem, mas essas são as mais comuns, as que mais aparecem nos textos literários e na comunicação cotidiana. Guarda isso, hein? Linguagem figurada, sentido figurado, baseado então nesses recursos expressivos chamados de figuras de linguagem, ok? Muito obrigado. Quase metade da população de Pernambuco vive em moradia inadequada, segundo o IBGE. São cerca de 300 mil famílias nessas condições, 60 mil delas na zona rural do estado. Em Caruaru, a Prefeitura, juntamente com o Programa Nacional de Habitação Rural, desenvolve o programa Morar Bem Caruaru, que vem mudando a estatística das habitações no campo. No lugar das velhas construções de taipa, casas seguras de alvenaria. Minha casa é de taipa. Quando chovia, pegava o inverno, molhava bastante, estragava meus móveis que eu tinha. Quando o inverno era grosso, os meninos não ficavam dormindo, que espetavam para chorar, ficava com medo. Modo de negócio de serpente, lacraia no chão, eu escorria para a casa da avó, não ficava. Aí só que quem ficava era eu só. Hoje eu estou feliz por causa que eu ganhei essa casa né, que eu estou junto com eles. Agora eles estão dormindo sossegados, porque eles não dormiam, eu dormia com medo. Aí agora eles estão felizes, junto com eu e eles. Melhorou, graças a Deus, melhorou bastante. A minha casa, né? O programa atende 416 famílias da zona rural do município. 150 delas já receberam suas casas.
Eu morava atrás dessa casa aqui. Aí eu derrubei a casa velha e foi feita essa casa nova aí. No lugar da casa velha mesmo, ela realmente tá ali, que hoje foi feita a cisterna. Olha, pra mim foi um sucesso. Mãe, se o dia não tinha uma casa boa para cuidar, hoje eu tenho. Graças a Deus eu tô feliz. As pessoas foram me ajudando, os vizinhos, meu cunhado, minha irmã, meu marido, tudinho. Aí pronto, minha mãe, meu padrasto foram me ajudando. Aí cheguei e fizemos a casa. Aí quando depois fez o projeto daqui, aí saiu essa aqui. Aí mais confortável essa daqui, que é a de lá, né? Morei os 14 anos lá, mas essa daqui é mais confortável. E faz quase 1 mês e 1 semana que a gente tá morando aqui. Mora minhas 3 filhas, meu marido e eu. 5 pessoas. E mudou muito. Mudou 100%. Tem a cerâmica, tem os quartos, o banheiro. É mais clara, que dá mais escuro. Aparecia muito inseto lá e aqui não aparece. Devido mais o barbeiro, que sempre tá indetetizando a casa devido ao barbeiro chegar muito. Uma das brechas das paredes. Foi um sonho realizado. Oi, tudo bem? O tema da aula de hoje, o conceito de modernidade e eurocentrismo. Discussões importantes para a gente falar do fim da Idade Média e do início da modernidade na Europa. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou começar aqui pelo meio dos tópicos e a gente vai discutir um pouco em que contexto esse conceito de modernidade ele surge. E ele está muito ligado a isso aqui, a valorização da antiguidade clássica. Vamos discutir um pouco. O que acontece? No finzinho da Idade Média, a Europa passa por um processo de renascimento comercial e urbanização. Esse mundo que surge nas cidades é um mundo que tem mais circulação de cultura, mais circulação de pessoas e fortalecimento de um grupo social bastante importante, que você vai ouvir falar muito ainda, que é a burguesia. Burguesia, como os historiadores chamam, essas pessoas que se ocupam do comércio. Esses comerciantes, como eles não tinham naquela época o mesmo prestígio dos senhores de terras, eles procuraram se diferenciar de outras formas. E uma delas foi no investimento em obras de arte. Os burgueses, em geral, habitavam ambientes urbanos, que eram muito mais plurais, eram de muito mais diversidade do que lá no feudo, na área rural da Europa. Pois bem, o que acontece? Essa cultura que ela começa a surgir nesse ambiente urbano, ela é o que os historiadores chamam de renascimento cultural. É uma cultura que valoriza bastante os ideais do que havia sido para esses caras, para esses artistas e para essa classe social, uma antiguidade clássica. Vamos entender isso melhor. Eles olhavam para o passado, lá para a Grécia e para Roma, e achavam que lá que estavam os bons referenciais artísticos, a valorização do homem, né? Diferentemente do que acontecia e predominava no mundo que eles viviam até, né? Que era um mundo bastante religioso, uma época que eles mesmos, né? Começaram a chamar de Idade Média, uma idade mediana, mais ou menos. A ideia é bem essa mesmo, que fica no meio entre lá a Antiguidade e essa época que a gente começou a chamar de Renascimento, ou seja, um novo nascimento da civilização europeia. É assim que eles pensavam. Essa valorização ela levou à ideia de que aquele momento do Renascimento era o mundo moderno, né? Ou seja, aquele momento em que a sociedade ressurgia e era melhor do que um mundo que tinha ficado para trás, que era antigo. Muito bem, essa ideia ela é tão forte que essa ideia de modernidade, ela surge relacionada a um sentimento muito positivo, né? Ok, então isso implicava ao mesmo tempo, além da valorização lá de Grécia e de Roma, que era o passado que eles escolheram,
uma rejeição daqueles valores medievais, né? Ou seja, do predomínio da igreja, um mundo que é muito mais rural. Muito bem, então você já entendeu quando é que essa ideia de moderno surge e que ela surge numa oposição a que o mundo era até mais ou menos o século XV. Legal, isso é um dos principais sentidos da ideia de modernidade, por isso que os historiadores chamam esse período que começa de Idade Moderna. Legal, mais para frente, os historiadores trabalhariam com uma ideia mais completa, um conceito mais completo de modernidade, que eu vou explicar melhor aqui para você. O que acontece? Nesse mundo mais urbano, aconteceram uma série de transformações importantes, por exemplo, com a formação dos estados nacionais. Alguns que a gente ouve até hoje, né? Como Portugal, Espanha, depois França, Inglaterra. Esses países que foram surgindo, eles tinham um grupo de características em comum. Por exemplo, em geral, eles tinham exércitos organizados, em geral, eles tinham impostos centralizados, normalmente na figura de um monarca, né? Eles levaram também a fronteiras bem definidas. A formação desses estados nacionais foi considerada depois por alguns historiadores e cientistas políticos o conceito de modernidade, ou seja, esse mundo em que a organização política era basicamente com esses estados-nação, que é próximo do que a gente conhece hoje, que era um mundo diferente daquele da Idade Média, que era fragmentado, dividido em feudos. Esse mundo dos estados-nação é que era o mundo moderno, tá? Feito numa oposição àquilo que tinha sido antes. De novo, a questão da rejeição aos valores medievais. Beleza, então você já acompanhou aqui comigo que surge essa noção de moderno, mais ou menos no Renascimento, que depois essa noção de moderno, ela se torna um conceito para as ciências sociais, a ideia de que essas sociedades humanas europeias se organizaram em estados-nação, com algumas características que eu mencionei para você, está dentro desse conceito de modernidade. Legal, agora é a hora do debate, é a hora da gente perceber como é que essas ideias ela tem algumas implicações complicadas e trazer isso para a discussão dentro do campo da história. Tem a ver com esse último ponto aqui, a Europa no centro do mundo, e esse mapa que eu quero que vocês observem com bastante atenção, que o pessoal preparou aqui para vocês. Notem, isso é uma reprodução de um mapa bastante comum na Europa no século XV. Para os europeus, esse era o mundo que existia. Note, ainda não tinha acontecido, as grandes navegações foram um evento muito importante, os europeus em geral não conheciam a América, a Oceania, né? Partes importantes do nosso mundo, que para a gente hoje é muito tranquilo, a gente vê até online, de satélite. Pois é, o que isso é importante para a nossa reflexão aqui? Muitas dessas projeções cartográficas, elas empregavam um destaque imenso para a Europa. Você já notou que a projeção cartográfica mais comum, que lá em geografia a gente chama de Mercator, ela sempre representa a Europa no centro do mundo, né? Com a América à esquerda e a Ásia à direita? Pois é, essa imagem, ela não é dessa forma necessariamente. Isso aconteceu porque a Europa, que foi o centro do poder, afirmou essa leitura dessa forma e a gente se acostumou, né? Então a Europa não é em cima ou embaixo ou no meio. Isso aconteceu porque por razões políticas de afirmação do continente europeu. Vamos prestar mais atenção nesse mapa aqui, né? Repara como ainda numa projeção em que para a gente tem suas limitações, né? Para a época era bastante avançada, há bastante destaque ao mundo que o europeu conhecia, né? Ou seja, e uma menor importância para as áreas que eram mais remotas. Então a gente viu o mapa, comentou um pouquinho a importância dele, mas tem mais um ponto que eu gostaria de destacar e aprofundar com você. Dá uma olhada aqui como é importante o trabalho de interpretação do historiador a partir dos documentos históricos. A gente está diante de uma reprodução de mapa que data do século XV, que, como comentamos aqui, não tem algumas áreas do planeta que a gente hoje conhece. Mas isso é um esforço de representação, ou seja, como os europeus acreditavam, ou quem fez esse mapa, como ele acreditava que era o mundo mesmo. Repara, não tem a mesma escala, se você fosse pegar um mapa de hoje em dia, aquela escala cartográfica, aquele jeito de medir os territórios. Mas olha que interessante, a Europa aparece, olha o olho do historiador, muito mais próximo do que a gente
acredita hoje, e essas áreas que eram muito desconhecidas, muito estranhas, mais extensas, né? Quem sabe até não está aqui representado um projeto de dominação. A ideia de que a Europa tinha que ocupar, a Europa tinha que colonizar essas partes, como acabaria fazendo nos séculos seguintes. Para a gente concluir, hoje a gente falou, né, um pouco desse conceito de modernidade, da primeira elaboração dele, depois nas ciências humanas, mas tem uma coisa que eu gostaria que você refletisse. O que acontece? Com essa noção de moderno, e que está muito ligada ao florescimento do comércio, ao fortalecimento da burguesia, daquilo que alguns autores, alguns historiadores chamam de capitalismo comercial, né? Está muito ligado a isso. Tem a afirmação de um modelo de sociedade que se acredita ao certo. Então, repara, quando a Europa vende imagens onde ela é o centro, quando eu digo vende, é divulga, né? Imagens onde ela é o centro, onde ela se considera a modernidade, o que é novo, o que é importante, o que é positivo, tudo que é diferente do padrão europeu é entendido como negativo, como atrasado. Essa noção de atraso, ela é muito importante para o debate em história, porque esses países europeus, muitos desses que colonizaram outras partes do mundo, levaram consigo essa ideia de que eles tinham um modelo correto de civilização e que os outros eram incivilizados, eram bárbaros, atrasados. Isso é muito perigoso, porque a gente não pode medir o mundo com a regra do europeu. Essa é a ideia de eurocentrismo. É quando você pega uma noção que tem a ver com um local geográfico, a Europa, e você diz que aquilo é o certo. Ou seja, como se o modelo de comércio, o modelo de capitalismo fosse o correto e devesse ser aplicado para o mundo inteiro. E não é bem assim que funciona. Isso é uma construção do ponto de vista desses que foram colonizadores. Tá bem? Pensa mais sobre isso e a gente se encontra de uma próxima vez. Um abraço. Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre conjunção, ok? Aí eu estou colocando para você aqui essa ideia de encadeamento, essa ideia de correntes, de elos, para que você guarde na memória que a função da conjunção é exatamente estabelecer um elo, estabelecer uma forma de relação entre as orações. Se as conjunções não existissem, a gente teria uma dificuldade enorme de relacionar as orações em um período. Porque ia faltar exatamente esse elemento que ia conseguir propor essa conexão, essa ligação. Por isso que a gente diz que a conjunção é um elemento que faz parte do grupo dos conectivos, ou seja, daquelas palavrinhas que a gente utiliza para relacionar as partes do nosso texto. No caso da conjunção, a gente diz também que ela é uma palavra invariável, ou seja, a gente não faz nenhuma flexão de gênero, masculino e feminino, nem de número, singular e plural, cuja função é ligar duas orações ou termos semelhantes em uma oração. Se a gente está falando de uma oração, a gente está falando de um enunciado sintático, ok? Lembra disso que a gente está falando de enunciados cujo elemento principal é o verbo, ok? Por isso que a gente chama de oração. Então, uma palavra invariável que liga duas orações ou elementos semelhantes dentro de uma oração. O grupo das conjunções apresenta algumas particularidades a depender do tipo de oração que essa conjunção vai introduzir, ok? Vamos começar com um exemplo para a gente compreender de que modo a conjunção se coloca, de que modo a posição da conjunção vai influenciar o entendimento e as relações de sentido de uma oração. Seja você, mas não deixe de respeitar o outro. Perceba, esse enunciado, seja você, ele tem sentido completo, ele é independente. Seja você, se alguém diz isso a uma outra pessoa, fica claro que essa pessoa está sugerindo que a pessoa tenha a própria personalidade, o próprio comportamento. Então tá claro, seja você. Não deixe de respeitar o outro. Também é um enunciado independente,
com sentido completo, uma outra oração. As duas construções aqui são orações, uma vez que a gente conta com a presença do verbo. Aqui um verbo no imperativo, seja você, e aqui também uma expressão no imperativo negativo, não deixe de respeitar o outro. Perceba, para que essas duas orações conseguissem uma conexão, para que fosse estabelecida uma conexão entre elas, a gente utilizou a palavra mas. É exatamente essa palavra mas que ilustra para a gente uma conjunção, ou seja, a presença dessa palavrinha aí estabelece uma ideia de oposição, uma ideia que a gente chama também de adversativa, ou seja, seja você, mas não deixe de respeitar o outro. Essa ideia de oposição entre as duas orações, entre os dois enunciados, ela só existe nesse contexto por conta da presença da conjunção. Porque se eu construísse separadamente, sem marcar por meio dessa conjunção, essa relação não ia ficar tão clara. Então aqui fica bem evidente a função de ligação que a conjunção proporciona entre as duas orações. O mesmo caso do exemplo de baixo, olha só. Lute como uma garota e não desista nunca. Mais uma vez a gente encontra uma conjunção relacionando duas orações. Novamente, nesse caso, com o verbo no modo imperativo e uma relação, nesse caso, de adição ou de ligação. A gente diz que é uma conjunção que proporciona, que viabiliza uma relação de adição. Ela é uma conjunção aditiva. Daqui a pouco a gente vai ver algumas classificações. Então, mais uma vez, olha só. Eu tenho uma oração, lute como uma garota, e outra oração, não desista nunca. Orações sintaticamente independentes, uma não depende necessariamente da outra. Para que eu proponha essa relação, eu utilizo a conjunção e. O grupo das conjunções é dividido em algumas categorias. Eu estou chamando a atenção para a conjunção integrante, embora ela também seja uma conjunção subordinativa, porque ela introduz diferentes tipos de oração subordinada. Olha só, quando a gente está falando em conjunções e a relação delas com as orações, é importante que a gente fique atento a alguns nomes, ok? A conjunção integrante é uma conjunção que vai introduzir orações subordinadas substantivas. Geralmente, na língua portuguesa, quem desempenha essa função de conjunção integrante são as conjunções que e se. Então, se eu digo, eu gostaria de saber se você virá para o jantar. Olha só, eu gostaria de saber se você virá para o jantar. Essa oração, se você virá para o jantar, complementa o sentido da oração eu gostaria de saber. Nesse caso, toda essa oração tem uma função nominal, uma função de substantivo, introduzida pela conjunção se. Então, nesse caso, as conjunções se e que são consideradas conjunções integrantes que introduzem orações subordinadas substantivas. As conjunções coordenativas, como o próprio nome já sugere, elas apresentam uma característica de coordenação, ou seja, elas introduzem, elas relacionam orações sintaticamente independentes, que é esse grupo de orações que a gente chama de orações coordenadas. Nesse caso, as conjunções coordenativas, elas apresentam uma classificação, ainda uma subdivisão em 5 tipos. Nós temos as conjunções coordenativas que indicam adição, tal como e, tal como a expressão mas também. Nós temos a conjunção que indica, nós temos as conjunções, né, que indicam a ideia de adversidade, de oposição, como mas e porém, que a gente chama de conjunção coordenativa adversativa. Nós temos também as conjunções coordenativas que indicam a ideia de explicação, tal como o porquê. Nós temos as conjunções que indicam a ideia de conclusão, como logo, e as conjunções coordenativas que expressam a relação de sentido de alternativa, tal como ou, ora, ora. Então, só no grupo das coordenativas a gente já encontra 5 subtipos, né? A gramática tem essas peculiaridades. No caso das coordenativas, nós temos aditivas, adversativas, explicativas,
conclusivas e alternativas, ok? Bom, no caso das subordinativas, essas conjunções podem introduzir orações de caráter substantivo, como é o caso da conjunção integrante, que estabelece essa relação e introduz as orações de valor substantivo. E nós temos também as conjunções subordinativas que introduzem orações adverbiais, ou seja, orações que têm valor de advérbio. Por isso que a gente diz que no caso das conjunções coordenativas, a função da conjunção é de conectar. Ela é um conector. Mas no caso das conjunções integrantes e das conjunções subordinativas, a integrante também é um tipo da subordinativa, e não esquece disso, nós temos um caso de conjunção com uma função de transpositor, ou seja, porque ela transforma toda uma oração ou em um substantivo ou em um advérbio, ou seja, num valor de substantivo e num valor de advérbio. Quando há uma alteração de classe gramatical, os estudiosos sugerem o uso dessa ideia de transposição, ou seja, de mudança de classe. Essa sentença, esse enunciado, ao invés de permanecer com esse valor de oração simplesmente, centrada num verbo, ele ganha um valor também caracterizado pela função, seja uma função de advérbio, seja uma função de substantivo. Bom, fica então na cabeça essa ideia, lembrando que nós temos as coordenativas, as integrantes e as subordinativas. As integrantes e as subordinativas numa relação mais forte entre elas, ok? Porque a integrante também é um tipo de subordinativa. Bom, nós temos o que a gente chama também de locução conjuntiva. O que é isso? É quando duas palavrinhas funcionam como conjunção. Lembra que a gente tem locução verbal, quando duas palavras funcionam como verbo, locução prepositiva, quando duas palavras funcionam como preposição. Agora a gente tem uma locução conjuntiva. Nós temos aqui um trecho, um verso de uma música. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Apesar de, são duas palavras funcionando com o valor de, com a função de ligar duas orações. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. É importante que a gente perceba que as conjunções também podem iniciar um período, como que acontece nesse caso, ok? Eu poderia fazer uma inversão? Poderia. Amanhã há de ser outro dia, apesar de você. Que ideia é estabelecida aqui? É uma ideia de concessão. O apesar de é sinônimo de outras conjunções de mesmo valor concessivo, tais como embora, a despeito de, não obstante. A mais comum é o apesar de. Locução conjuntiva, lembrar que é escrita separadamente, ok? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Perceba que nesse caso, a construção apesar de você depende de uma outra oração. Por isso que a gente diz que algumas conjunções têm valor subordinativo, ou seja, porque elas não são sintaticamente independentes. Essas orações subordinadas, elas não são sintaticamente independentes. Logo, elas são relacionadas a uma oração principal. A gente chama oração principal a oração que apresenta o sentido, a significação principal dentro de um período, tal como aqui nesse caso. Amanhã há de ser outro dia é a informação principal. Apesar de você, é a oração subordinada introduzida por uma conjunção subordinativa. Vamos ver no contexto a aplicação de outras conjunções. E essas conjunções introduzem, como eu falei para você, orações. O problema é que eu te amo. Nesse caso, a conjunção que é uma conjunção integrante. Pode ser o que, pode ser o se. E nesse caso, essa oração tem valor substantivo. O problema é esse, o problema é isso. Eu posso substituir essa expressão inteira por uma outra palavra, por uma outra expressão de valor substantivo. Eu poderia dizer simplesmente o problema é o amor, mas não, eu construí uma frase. O problema é que eu te amo. Esta oração introduzida pela conjunção integrante que, marcando aqui a relação entre as orações. Embora eu seja feliz, sinto que falta algo. Embora eu seja feliz, somente essa construção estaria incompleta. Então, é uma relação entre uma oração subordinada, embora eu seja feliz, com a oração principal. Sinto que falta algo. Perceba que sinto que falta algo é uma oração principal com valor claríssimo. Embora eu seja feliz, depende de outra. É uma oração subordinada introduzida pela conjunção embora. Olha um período maior. É importante a gente perceber que a gente vai usar várias conjunções
em determinados contextos não vai ser só uma conjunção por período, uma conjunção por parágrafo, até porque a gente não mede isso na hora de escrever, né? Agora eu vou usar X conjunções. Não, a gente escreve por conta da necessidade comunicativa. Quando as férias acabarem, será difícil voltar à rotina. O quando aqui introduz uma indicação de tempo, uma relação de tempo. Quando as férias acabarem, será difícil voltar à rotina. Logo, o logo aqui introduz uma ideia de conclusão, uma conjunção de caráter coordenativo. Logo, vou começar a dormir mais cedo a fim de recuperar os hábitos. Essa expressão, a fim de, é um indicativo de finalidade, uma conjunção de valor subordinativo que introduz uma oração subordinada de caráter final. A fim de recuperar os hábitos. Uma outra construção aqui agora de valor alternativo. Ou você leva a sério ou você desiste. Nós temos aqui uma construção de valor alternativo. Ou uma coisa ou outra. Uma conjunção de caráter coordenativo, que introduz uma oração alternativa. Trabalhar é duro porque implica em renúncia, ou seja, eu explico por que trabalhar é duro, eu dou uma explicação, uma causa, uma razão para isso. Estabeleço essa relação por meio do porquê. Então, a partir de agora, pense sempre que para você conectar as orações, você precisa da utilização das conjunções, que podem ter categorias diferentes, podem ser classificadas de modos distintos e que são fundamentais para estabelecer a relação de sentido entre as orações de um período, ok? Conjunções, esse foi o tema da aula de hoje. Muito obrigado. Oi pessoal, tudo bem? Essa aula tem como título Negros no período pós-abolição, discriminações e resistência. A gente vai discutir um pouco como é que foi a condição dos negros após o fim da escravidão no Brasil, tanto no finzinho do Império como no início da República. Primeira coisa que eu queria discutir com vocês é o seguinte: a escravidão ela estava muito relacionada ao Império, tanto que quando houve a abolição, em maio de 1888, pouco mais de um ano depois, o Império acabou. Por que existia essa relação? Desde o início da colonização, que continuou no Império, a escravidão era a base da sociedade brasileira. Ela não era só uma forma de trabalho, tá? Ela tinha toda a divisão de classes, era construída com base na escravidão, né? A classe poderosa do Império era de senhores que produziam café com mão de obra escrava. Então, no momento que o movimento abolicionista ganha força e a abolição acontece, o Império perde grande parte de sua sustentação social. No momento que acontece a abolição, o Império vai acabando também. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque não quer dizer que na República estava tudo bom para os negros, né? Não quer dizer que na República a situação melhorou completamente. Porque o que acontece? Mesmo entre os defensores da República, não havia necessariamente uma discussão super madura sobre a necessidade de igualdade racial, por exemplo. Alguns republicanos sequer falavam muito na abolição da escravidão ou na importância desse tema. Então, a República ela começa no Brasil sem necessariamente que essas pessoas que eram egressos da escravidão, ou seja, que tinham sido escravos ou que tinham tido parentes muito próximos na escravidão, tivessem necessariamente uma condição melhor. Então a gente precisa saber que a marca desses negros no pós-abolição é a de poucas chances de recomeçar a vida. O que eu quero dizer? Não teve um projeto do Estado brasileiro para integrar melhor essas pessoas socialmente, dar melhores condições de vida. Não houve indenização, por exemplo. Pelo contrário, em alguns casos, os antigos proprietários foram indenizados pela perda de seus escravos. Era uma lógica completamente contrária do que a gente poderia considerar razoável, né? Então, a grande marca é que
essas pessoas tiveram poucas chances de recomeço e muitas delas ficaram em condição marginalizada na sociedade. Só para a gente mostrar isso de maneira mais clara, com um exemplo mais concreto, havia setores da elite brasileira que tinham projetos claros de embranquecimento da raça brasileira. Olha que coisa absurda. Eles acreditavam que as sociedades africanas eram atrasadas, eram naturalmente atrasadas, acreditavam dessa forma. E se o Brasil tivesse muitos mulatos, morenos e negros, o Brasil seria também um país atrasado. É muito importante que a gente denuncie o racismo que existe nessa ideia e que ela não tem nenhuma, e mostrar que ela não tem nenhuma comprovação científica. A gente sabe, estudando história, que o subdesenvolvimento no continente africano, ou na Ásia, ou na América Latina, ele tem uma explicação histórica. Ele tem uma explicação na exploração que os países centrais, as potências, fizeram sobre essas áreas durante séculos. Foi essa exploração que gerou o chamado subdesenvolvimento dessas sociedades, ou atraso na visão dessas pessoas. Só que lá, no início do século XX, a elite brasileira não tinha esse pensamento. Os principais setores da elite achavam que essas sociedades eram naturalmente atrasadas e não queriam isso para o Brasil. Veja que absurdo, né? Como eu disse para vocês, isso sem dúvida era uma marca de um fenômeno que infelizmente permanece na nossa sociedade, que é o do racismo. Então, olha só, você já entendeu junto comigo que os negros depois da escravidão tiveram poucas chances de recomeço, mesmo sendo na República, teoricamente, o governo do povo. Um dos exemplos disso é que nas grandes cidades brasileiras, os negros foram, em sua maioria, os habitantes das primeiras favelas e dos primeiros cortiços. O que acontecia? As cidades elas atraíam as pessoas por causa das oportunidades de trabalho, onde tinha mais movimento, mas não necessariamente havia um planejamento para a habitação dessas pessoas. Então, iam se aglomerando, tinha dificuldade de saúde pública, de esgotamento sanitário. Sobretudo no Rio de Janeiro, por exemplo, no início do século XX, esses cortiços eles crescem bastante e a condição de vida é muito complicada. Tudo bem, a gente sabendo disso não quer dizer, no entanto, que não houve resistência, que não houve em alguns momentos episódios em que essas figuras elas contestaram essa realidade. Eu separei 2 episódios muito importantes de resistência negra para a gente discutir aqui junto. O primeiro deles está aqui em 1904, a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina ela aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, depois que o governo local instituiu a vacinação obrigatória. Vamos discutir isso aqui mais de perto. Naquela época a ciência tinha feito um avanço recente e se entendia que era muito importante a vacinação. Hoje em dia a gente sabe que as vacinas elas ajudam na prevenção de doenças e fortalecem os organismos dos seres humanos. Naquela época essa noção ainda não era muito difundida e a escolaridade no Brasil era muito baixa. Além disso, havia questões culturais. Por exemplo, os negros de origem iorubá, o bantu, eles atribuíam as doenças à insatisfação de deuses, de orixás como Omolu. Então, se você instituísse a vacinação, você estaria, de certa forma, desrespeitando uma vontade da divindade. Então, o conflito da revolta da vacina, em parte, além de ser evidentemente uma manifestação contra a maneira que o poder público estava decidindo a vida das pessoas, de uma maneira bastante agressiva, a revolta da vacina também era uma espécie de resposta cultural a esse governo que não levava em conta outras tradições religiosas. Realmente, a nossa república, ela começou de uma forma bastante elitista e outras espécies de cultura, outras culturas não eram necessariamente respeitadas. Isso foi uma marca do início da nossa república. Anos mais tarde, um outro evento bastante relevante da história brasileira que teve a participação de negros nesse momento de pós-abolição foi a Revolta da Chibata. Também aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, quando um grupo de marinheiros tomou um navio da Marinha do país, o Minas Gerais, se levantando contra, se rebelando
contra os castigos físicos que eram aplicados nos marinheiros. Vou explicar isso melhor. A Marinha era bastante antiga, era da época do Império, e algumas das leis que regiam a Marinha, elas não tinham sido atualizadas. A escravidão já tinha acabado há bastante tempo aqui em 1910. Então não tinha mais nenhuma razão para ter castigo físico. No entanto, os comandantes dos navios poderiam aplicar castigos aos marinheiros, que eram pessoas que faziam os trabalhos mais braçais e físicos, né? Caso fossem desrespeitados ou caso as ordens não fossem acatadas. O que acontece no caso da revolta da Chibata é um levante contra essa desigualdade, contra esse castigo, essa crueldade, mas repara, tem uma conotação, tem um sentido racial muito forte, porque a maioria dos marinheiros era de negros, tá? E tem um sentido social também, pela condição dessas pessoas que em geral eram menos favorecidos que os comandantes do navio. O meu intuito aqui foi, portanto, destacar dois movimentos bastante importantes que mostram essa questão da resistência diante da discriminação. Vou deixar mais uma dica para você pesquisar, porque eu acho que vale a pena. Em história a gente usa muito trajetórias, ou seja, a vida de algumas pessoas, elas podem ilustrar muito bem algumas questões que a gente está estudando. Eu vou indicar para vocês duas trajetórias que eu acho que vale a pena a gente pesquisar de perto. A primeira é a de João Cândido, que foi o líder da revolta da Chibata e foi uma figura interessantíssima do período que ele viveu. E eu acho que é importante a gente conhecer. Outra figura que eu acho que vale a pena a gente conhecer é a de Tia Ciata, que era uma quituteira e mãe de santo, em que a casa dela lá no Rio de Janeiro era frequentemente um reduto da cultura africana muito importante, onde, dizem algumas pessoas, teria surgido o samba, né, onde tinha rodas de partido alto, e foi também um local muito importante para a manutenção das tradições do candomblé. Então, repara, um dos objetivos da aula de hoje era que a gente pudesse falar dessa condição dos negros na pós-abolição para ressaltar como a gente precisa estudar esses episódios da história que nem sempre são lembrados por uma história mais tradicional, né? Que parece que a sociedade brasileira não teria tido esse caráter multiétnico, esse caráter plural. É importante a gente valorizar a nossa diversidade e a história é uma das maneiras de fazer isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima vez. Oi, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre variedades linguísticas, especificamente sobre 3 tipos: o estrangeirismo, o empréstimo e o neologismo. Esses processos na língua portuguesa também são chamados de processos de formação de palavras, de composição de palavras. Mas hoje a gente vai compreender também que eles fazem parte do domínio da variação linguística, porque é um uso variado da língua. Lembre que quando a gente fala em variedades linguísticas, a gente está falando também de outras possibilidades, como, por exemplo, as variedades regionais, as variedades sociais, as variedades históricas. Todas essas transformações do ponto de vista linguístico, elas acontecem porque a língua é viva, a língua se transforma o tempo inteiro. Então a gente tem que estar sempre atento para essas transformações, que elas nos ajudam, inclusive, a ter uma comunicação até mais interessante, porque algumas dessas mudanças e dessas inserções, tais como a inserção da palavra selfie na língua portuguesa. Perceba, você já deve ter tirado uma foto, já deve ter feito uma selfie, e nem sempre a gente repara que essa palavra vem de outro idioma, a gente não tem essa consciência total no momento que a gente está usando, porque a gente já incorporou a palavra. Por exemplo, existe uma palavra em português para substituir selfie, que seria autorretrato. Mas já pensou se alguém pede para você tirar um autorretrato? Ou se você tira o seu autorretrato, vai ficar um tanto estranho, né? Porque a gente já aceitou, já inseriu essa palavra dentro da nossa língua. Então, selfie é um exemplo daquilo que a gente chama de estrangeirismo. O que é isso? É quando alguma palavra é incorporada à língua. A gente diz, então, que a palavra piercing, a palavra hot dog, a palavra test drive, todas essas expressões e palavras compõem estrangeirismos.
porque elas vêm da língua inglesa e a gente coloca no nosso idioma, mantém a escrita exatamente como é, embora a gente pudesse utilizar outras palavras. Mas o que define é a necessidade de comunicação. Por exemplo, a gente sabe que o piercing é um processo de inserção de um metal no corpo, ou o próprio metal, né, que vem do verbo furar ou perfurar em inglês. Mas dificilmente alguém vai dizer, vamos colocar um metal no nariz? Não, a gente já consegue utilizar a palavra da língua inglesa como se ela fosse da língua portuguesa. Existem vários estrangeirismos que fazem parte da nossa vida. Embora a gente também tenha a expressão cachorro-quente e use, também é comum utilizar a expressão hot dog. Assim como quando você vai fazer o teste de um automóvel, dizer um test drive. Então, perceba que a incorporação de palavras de outro idioma é algo muito comum, algo muito usual. E que razões nós temos para isso? Nós temos várias razões. Nós temos razões culturais, nós temos razões históricas, nós temos razões também voltadas para a necessidade de comunicação. No caso da língua inglesa, a gente não pode desconsiderar o poderio desse idioma no mundo, né? Do ponto de vista da penetração econômica dos países que falam a língua inglesa, a importância dos Estados Unidos nesse contexto. Então, muitas vezes a gente incorpora essas palavras por conta desses fatores também sociais, históricos e econômicos. A gente não pode perder isso de vista. Outras razões e alguns medos que surgem nesse processo é o de descaracterização do idioma, ou seja, tem gente que tem medo que com essa inserção de tantas outras palavras, a gente acabe também prejudicando um pouco a nossa língua. Bom, esse é um debate social, um debate cultural relevante, interessante de ser feito, mas a gente não pode também esquecer que no mundo globalizado, essas trocas, esses diálogos entre culturas diferentes, entre povos diferentes, entre países, isso tudo é muito comum. Então, acaba sendo um processo inevitável essa inserção de palavras, o que não significa necessariamente que nós vamos descaracterizar o nosso idioma. Nossa língua é a língua portuguesa, a gente continua utilizando esse idioma o tempo inteiro, mas nem por isso a gente vai deixar de contar com a contribuição de outras línguas. Até porque quem define o uso, quem define a utilização, quem define de fato a penetração da palavra dentro desse idioma é o falante, e não tem como correr atrás dessas regras sem perceber que ele, o falante, é a figura principal nesse processo. Então não adianta a gente instituir a partir de agora que ninguém mais pode usar a expressão hot dog, só vai usar cachorro-quente, porque não é assim que a língua funciona, né? Nós temos um poder imenso na hora da comunicação. A gente também não pode esquecer a influência da tecnologia. Muitas vezes os estrangeirismos são incorporados exatamente por conta do uso de uma nova tecnologia, do desenvolvimento de uma nova técnica, e isso influencia também na linguagem, a necessidade de uma palavra que não existe no idioma, e para isso a gente acaba recorrendo a outro. O caso do inglês como língua universal, você já deve ter reparado que em competições esportivas, internacionais, em determinados eventos, em determinadas instruções que a gente encontra em vários lugares, a gente vai encontrar essa informação também em inglês, porque a língua é considerada universal, ela está presente em todos os lugares do mundo, ela unifica de alguma forma a nossa comunicação, ou seja, a gente tem uma necessidade de aprender o inglês. Então, até quando você for aprender a língua inglesa, você vai perceber que algumas palavras você já sabe, elas já fazem parte da nossa vida por conta disso, por conta dessas trocas culturais e também por conta dessa influência, né? Os contextos profissionais também implicam muito na inserção de estrangeirismos na nossa comunicação. Quem trabalha com publicidade, com administração, muitas vezes recebe um briefing, que é um conjunto de orientações, de indicações para a realização de um trabalho. Acaba incorporando essa palavra e usando no dia a dia. Ou seja, é difícil depois dizer, me passe aí, por favor, o conjunto de orientações para o trabalho que eu vou fazer. Não, fica difícil, porque a gente acaba associando isso a uma rotina, a uma propriedade linguística comum do dia a dia. Quando isso acontece, é bom a gente ter cuidado também com os excessos, né? Algumas pessoas acabam aprendendo palavras em outras línguas e começam a utilizá-las o tempo inteiro, em todos os contextos. Também não é assim. A gente não está estudando aqui um bilinguismo, usar as duas línguas ao mesmo tempo, falar as duas línguas. Não, ninguém vai fazer isso, até porque a prioridade é a comunicação. Então é sempre bom usar com parcimônia, com cuidado, exatamente quando a gente não tiver uma palavra que funcione no idioma. Ou mesmo que a gente tenha essa palavra, que não seja tão comum utilizar. Porque também seria estranho dizer vamos ao centro de lojas ou ao centro comercial, quando na verdade quase todo mundo ou todo mundo fala shopping center ou simplesmente shopping. Bom, outra questão que influencia muito o uso de estrangeirismos são os jogos.
Algumas pessoas aprendem palavras na língua estrangeira exatamente por conta dos jogos, como por exemplo a palavra play, a expressão game over, são expressões que vão ser incorporadas pelos jogadores. E quando eles percebem, quando eles vão estudar outro idioma, quando eles vão estudar o inglês, eles dizem, nossa, algumas expressões eu até já sabia o que significava antes mesmo de aprender o idioma. Isso é interessante, esse processo de troca e de diálogo cultural. Uma variação do estrangeirismo é o empréstimo. Olha essa ideia do empréstimo. O empréstimo é o seguinte, é quando a gente incorpora uma palavra de outro idioma, mas a gente faz algum tipo de alteração, seja do ponto de vista da escrita, seja do ponto de vista fonético. Então, por exemplo, a palavra futebol em português vem da palavra football em inglês. Houve uma variação na escrita, então não é somente o estrangeirismo. Esse processo de formação de palavras, de variação linguística, a gente já chama também de empréstimo, porque houve uma alteração. Palavras da língua inglesa, né? Aqui eu tenho a palavra bife, a palavra sutiã, abajur, que a gente de alguma forma aportuguesou, ou seja, modificou a grafia, em alguns casos a gente modifica um pouco a pronúncia também para adaptar a nossa necessidade. Então, a distinção básica entre o estrangeirismo e entre o empréstimo é esse processo de alteração, ok? Na palavra, do ponto de vista gráfico ou sonoro. Bem interessante a gente perceber que a ideia principal permanece, mas a gente faz uma adaptação até para o nosso sistema linguístico. Bom, além do estrangeirismo e do empréstimo, existe o neologismo. O neologismo é um processo também de criatividade, sabe por quê? Porque é a nossa capacidade de criar novas palavras, novos significados, brincar um pouco com o vocabulário que a gente tem na língua. Isso acontece ou por uma necessidade artística ou por uma necessidade de comunicação também, porque os neologismos não são exclusivos do circuito literário, dos textos literários. Não, a gente pode criar palavras muitas vezes também por conta da comunicação cotidiana. Vamos perceber algumas características dos neologismos. A primeira delas é essa ideia de que é uma criação de novas palavras ou a atribuição de novos significados a palavras que já existem, ok? Então a ideia de novidade, do novo, neo, está presente no neologismo, criação de novas palavras ou atribuição de novos significados. Os jovens têm uma influência muito forte na criação de neologismos, porque os jovens gostam de criar palavras, expressões, usar algumas gírias. Perceba que o verbo causar, por exemplo, hoje em dia já é usado num contexto de chamar a atenção, né? Alguém está causando, alguém está fazendo algo diferente, que é uma nova atribuição do verbo causar. Ou o verbo ficar, que há algum tempo já é utilizado como sinônimo de algum tipo de relacionamento entre pessoas. Então, analise, perceba que essas construções também são muito típicas da linguagem dos jovens, por uma questão de necessidade de adaptação à rotina deles, à linguagem, à rapidez com que tudo acontece nesses intervalos entre as gerações. A tecnologia também influencia a criação de neologismos. Perceba que os verbos clicar, deletar surgem decorrentes de uma necessidade de um contexto tecnológico, especialmente por conta da penetração e da influência da internet. Por que precisamos de neologismos? Porque muitas vezes a gente precisa criar mesmo, inventar palavras e a gente sente a necessidade e percebe que dentro do conjunto de palavras do idioma, do vocabulário, do léxico do idioma, a gente não encontra uma palavra suficiente para determinada comunicação. Então a gente precisa inventar ou reinventar. As inovações respondem às mudanças históricas e temporais. Então, muitas vezes a gente vai perceber que determinados neologismos são comuns a uma geração, são comuns a uma época e depois eles vão sendo transformados. Isso é interessante, isso mais uma vez mostra a dinamicidade da língua. Entre alguns tipos de neologismo que a gente encontra, a gente tem o neologismo de tipo lexical, que é quando a gente de fato cria uma palavra nova no idioma, vamos escanear o documento. Hoje escanear já está incorporado ao português, mas vem da ideia do scanner, de copiar algo. Então a gente acabou inventando, criando esse verbo por uma necessidade comunicativa. O neologismo semântico, que é esse voltado para a atribuição de um novo significado. Nós temos a palavra gato, que originalmente se refere a um animal, mas também pode se referir a uma expressão voltada para a ideia da beleza de alguém. Então, quando eu digo o namorado dela é um gato, a palavra gato aqui já ganhou outro significado. Há o neologismo sintático, que é quando eu rearranjo, eu recombino os termos da minha oração e essa combinação gera uma outra significação. Por exemplo, a expressão fazer a festa. Eu posso dizer que eu vou fazer uma festa, ou seja, eu vou organizar um evento, isso é fazer a festa. Mas nesse exemplo aqui, olha, os meus filhos vão fazer a festa quando me encontrarem novamente.
Aí a gente sabe que nesse caso não é literalmente fazer uma festa, é ficar feliz, ficar alegre, ficar contente. Então é uma atribuição de um rearranjo de palavras com um novo significado. A gente chama esse de neologismo sintático. Há também o neologismo literário. Esse é típico de alguns escritores que gostam de inventar mesmo, ou seja, além de criarem histórias, além de criarem textos literários, eles gostam de inventar palavras. Guimarães Rosa é clássico nesse tipo de invenção. Por exemplo, com a criação da palavra ensimesmudo, que é uma ideia de alguém muito fechado. E olha só como eu expliquei para você isso. Ensimesmudo é alguém muito fechado. Até a palavra fechado aqui nesse caso é uma atribuição de um significado novo a uma palavra. Alguém muito fechado é alguém muito sério, alguém muito sisudo. Então, os escritores, eles também gostam de recorrer a essa possibilidade linguística, que isso ajuda muito na criação de textos mais criativos, interessantes e envolventes. O neologismo tecnológico, que surge por conta de uma necessidade do desenvolvimento de uma técnica. Por exemplo, cupcake acaba surgindo por conta da criação de bolos que podem ser servidos em potes, que podem ser servidos desse formato. Ou seja, o cupcake, quando é criado, surge como uma necessidade de comunicação de algo que ainda não existia. Esse processo, essa tecnologia começou a ser desenvolvida, então a gente acaba tendo que criar uma palavra para nomear esse processo. Há também um neologismo de caráter popular, que surge mais no contexto coloquial, informal, que é quando a gente coloca alguma palavra numa nova forma, num novo formato. Ou seja, aqui eu tenho, hoje é meu níver. Níver aqui é a abreviação de aniversário, mas é uma abreviação um tanto coloquial, um tanto informal, inventada, porque ela foi criada não necessariamente igual como a gente cria uma abreviação ou uma abreviatura. Esse aqui foi um uso coloquial e ele também não deixa de ser um tipo de neologismo, já que é a atribuição, a utilização de uma palavra ou a ressignificação de uma palavra que já existe dentro do idioma. Então perceba que são recursos criativos, são recursos necessários para a gente compreender o quanto a língua é dinâmica, o quanto ela se transforma, o quanto ela recebe influências culturais e o quanto ela pode ser feita e refeita diariamente por conta do nosso uso, ok? Então hoje a gente estudou estrangeirismo, empréstimo e neologismo. Muito obrigado. Os esforços da Prefeitura de Caruaru no combate ao novo coronavírus continuam por toda a cidade. No centro, agentes de limpeza realizam a desinfecção em locais estratégicos. A aplicação é feita nas calçadas, paredes, corrimões e pontos de ônibus com bombas manuais e caminhões. A solução de água e cloro elimina o vírus e minimiza os riscos de contágio. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Sabe por que a gente pede para você ficar em casa? Porque o coronavírus se espalha muito rápido. Se todo mundo continuar na rua, muita gente vai ficar doente ao mesmo tempo. Mais gente do que o sistema de saúde consegue atender. Se todo mundo fica em casa, saindo só para o que for realmente necessário, o vírus se espalha mais devagar. E aí dá para atender os doentes mais graves e salvar vidas. Fique em casa. É melhor para você e para todo mundo. Todos contra o coronavírus. Prefeitura de Caruaru. Fazendo o futuro agora. Todos contra o coronavírus. A informação é fundamental. Fique ligado nas dicas de prevenção. Lave bem as mãos com frequência usando água e sabão. Use lenço descartável para limpar o nariz. Não compartilhe copos, toalhas e objetos pessoais. Ao espirrar ou tossir, use lenços descartáveis ou o próprio antebraço. Evite saudações como aperto de mão, abraços e beijos. Evite tocar os olhos, nariz ou boca. Utilize álcool em gel 70% para a higienização das mãos. Prefira ambientes ventilados e evite aglomerações. Proteja-se. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora.
Sabe como funcionam as barreiras sanitárias em Caruaru? Equipes de diversos órgãos trabalham de forma integrada, abordam os veículos para prevenir o Covid-19. Motoristas e passageiros recebem instruções para se proteger do coronavírus. Atitudes simples que podem salvar vidas. Para a nossa saúde, a nossa segurança. E muito em breve a gente possa viver nossa vida normal, novamente. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. A Prefeitura de Caruaru entrega o remédio na porta, garantindo que os medicamentos de uso contínuo cheguem aos usuários que têm acima de 60 anos ou estão acamados. No programa Remédio na Porta, tudo é preparado com muito cuidado, carinho e estrutura para a comodidade do usuário, beneficiando mais de 30 mil pessoas na cidade e na zona rural. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Está no ar o Delivery Caruaru. Acesse delivery.caruaru.pe.gov.br e tem uma vitrine de empresas e produtos com entrega. Esta é uma ferramenta da Prefeitura de Caruaru para facilitar a busca da população por produtos e serviços, além de ajudar na divulgação das empresas. Acesse delivery.caruaru.pe.gov.br. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Atenção, estudante do ensino fundamental, siga o passo a passo e acesse a plataforma Escola Mais. Acesse www.escolamais.com/Caruaru e clique na opção Quero me inscrever. Preencha seus dados com muita atenção. É preciso preencher os campos obrigatórios: seu e-mail, seu nome completo, nome do responsável, celular do seu responsável, e-mail do seu responsável. Clique em Criar acesso. Você receberá uma mensagem informando que foi enviado um e-mail para finalização do seu cadastro. Verifique a sua caixa de entrada de e-mails ou a caixa de spam. Você receberá um e-mail com um link de acesso. Clique no link recebido e você será direcionado para uma nova página. Coloque seu e-mail e crie uma senha que você possa lembrar com facilidade. Pronto! Agora você terá acesso à plataforma Escola Mais. Bons estudos! Caso você não consiga entrar na plataforma Escola Mais, acesse o site da Prefeitura no portal Aula em Casa e clique na opção Precisa de ajuda? Clique aqui no canto inferior direito. Responda ao formulário e aguarde a resposta em seu e-mail. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Estar isolado não significa estar sozinho. Pelo contrário, significa estarmos juntos. Cada um na sua casa, no seu canto, mas todos contra o mesmo inimigo, o coronavírus. Os países que adotaram antes essa medida salvaram mais vidas. Quanto mais isolamento funcionar, mais ele vai parecer desnecessário. Só que agora ele é de extrema importância. Quanto mais a gente ficar em casa, mais rápido vai poder estar na rua de novo. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Um beijo, um abraço, um aperto de mãos. Gestos que só representam coisas boas. Mas por causa do coronavírus, todos devemos evitar. Pelo mesmo motivo, nossas creches e escolas fecharam. Por ora, o maior gesto de amor é manter as crianças em casa. Todos contra o coronavírus. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Pessoal, o caso é sério, esse tal vírus corona. Mas Caruaru é durona e prevenir não tem mistério. Lave bastante a mão, muitas vezes, todo dia. Enxague com água fria e não esqueça do sabão. Nem aperto de mão, nem abraço na hora de cumprimentar. Se for tossir ou espirrar, cubra a boca com o braço. Seja homem ou mulher, vale para toda a família. Copo não se compartilha, nem toalha, nem talher. Não passe a mão no rosto, nos olhos, nariz ou na boca. Parece até coisa pouca, mas você não fica exposto. Prefira lugar ventilado. Se tiver cheio de gente, saia logo do ambiente, que não é recomendado. É só prestar atenção nas dicas desse cordel. Cada um faz seu papel e ajuda na prevenção. Se a gente fizer direitinho, o vírus pouco se espalha. Faz igual fogo de palha que se apaga rapidinho. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Hoje, o silêncio nas nossas ruas significa solidariedade.
Ficar em casa agora é um ato de amor. Amor à nossa gente, amor a Caruaru. E apesar de estarmos todos separados, cada um em sua casa, acredite, nunca estivemos tão juntos. E juntos vamos vencer esse desafio. Fique em casa. Prefeitura de Caruaru. Disque Covid-19 0800 281 7080. Avaliação de sinais e sintomas, orientações sobre cuidados gerais e prevenção, orientações sobre isolamento domiciliar, indicações de serviços de saúde. Atendimento de segunda a sexta das 7 às 17 horas. Disque Covid-19 0800 281 7080. Prefeitura de Caruaru. Fazendo o futuro agora. Para prevenir Covid-19, foram montadas barreiras sanitárias nos principais acessos de Caruaru. Casos de febre e sintomas de gripe são registrados para monitoramento. Equipes de diversos órgãos trabalham de forma integrada para proteger a nossa cidade do coronavírus. As barreiras sanitárias estão servindo como barreiras educativas. Se a gente se previne, se a gente promove saúde, também é uma forma de cuidar da vida das pessoas. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora. Faça você mesmo uma máscara para se proteger do coronavírus. Aqui vai o passo a passo de um dos modelos mais simples. Separe um pedaço duplo de algodão, tricoline, TNT ou jeans. Marque no tecido um retângulo de 21 por 19 centímetros. Das extremidades, meça 5 centímetros e faça 4 marcações. Teremos um retângulo com 2 picotes em cada lateral. Corte 18 centímetros de cada elástico para cada lado. Dobre o tecido e costure levando o picote até o meio. Em seguida, prenda os elásticos junto com a costura. Pronto! Viu como é fácil? É, mas atenção! Não compartilhe sua máscara e evite mexer nela enquanto estiver usando. Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, antes de retirar a máscara, sempre pelo elástico. Coloque imediatamente para lavar e espere secar para usar novamente. Siga estes cuidados e lembre-se, sempre que possível, fique em casa. Prefeitura de Caruaru, fazendo o futuro agora.